Olá, seja muito bem-vindo a um dos módulos mais importantes do nosso treinamento, as técnicas de vendas no WhatsApp aplicadas ao nosso dia a dia do atendimento. Aqui o objetivo não é decorar frases prontas ou engessar o seu atendimento, mas sim desenvolver visão comercial, dinamismo e entendimento de processo de vendas, para que você consiga se adaptar a cada lead. Nesse primeiro vídeo, vamos começar falando sobre a base de toda venda, a construção de relacionamento, que é um dos pilares mais importantes para gerar vendas, fidelização e resultados muito consistentes. É por meio de práticas, estratégias e de uso correto de tecnologia que conseguimos criar uma boa relação com os nossos clientes. Esse relacionamento ele precisa ser construído, mantido e nutrido ao longo do tempo, indo além da simples relação de compra e venda entre cliente e marca. Quando esse relacionamento ele é bem construído, ele gera geralmente 3 ações em sequência: emoção, encantamento e por último a compra. A emoção é o primeiro passo. Aqui o objetivo é criar uma conexão emocional com o cliente, indo além da simples venda de um produto ou serviço. Quando o cliente ele se conecta emocionalmente com a marca e com você no atendimento, ele passa a se engajar mais pela emoção do que pela razão. E isso fortalece muito o relacionamento. Isso pode acontecer por meio de histórias, identificação com o projeto, sensação de pertencimento, empatia no atendimento e uma comunicação mais humana e menos robótica. Agora, o encantamento ele acontece quando a experiência do cliente supera a expectativa. É quando todas as ações da empresa são feitas com qualidade, atenção e eficiência. E quando conseguimos surpreender positivamente em algum momento durante o atendimento. Encantar é mostrar cuidado, atenção aos detalhes e entregar mais valor do que o cliente esperava naquele ponto da jornada. Por último, mas não menos importante, a compra é a consequência direta de todo esse processo emocional. Quando o cliente ele se sente conectado e encantado, a decisão de compra se torna muito mais natural. E é nesse momento que a emoção tem um ponto muito mais forte, muitas das vezes maior do que informações técnicas e racionais. Por isso, emoção, encantamento e compra, elas funcionam de forma integrada dentro do nosso processo de vendas. Agora, entendendo essas 3 etapas, fica muito mais claro o papel do relacionamento no resultado de venda. Vamos falar sobre algumas ferramentas para construir relacionamento com o cliente usando o WhatsApp, que hoje é um dos principais canais de atendimento e vendas do Brasil. No WhatsApp, o cliente espera um atendimento próximo, personalizado. Sempre chame o cliente pelo nome, busque entender o histórico de contatos anteriores e identifique o que ele valoriza. Isso tudo durante o atendimento. Segundo, proatividade no atendimento. Ser proativo é se antecipar às necessidades do cliente. Uma coisa que acontece muito é que muitas vezes o cliente ele ainda não expressou totalmente o que ele deseja. E o atendente ele pode conduzir a conversa oferecendo informações e soluções que façam sentido para aquele momento. Por último, mas não menos importante, escuta ativa e feedback. Ouvir o cliente com atenção é fundamental. O feedback ajuda a entender expectativas, ajustar a abordagem e melhorar continuamente a experiência do atendimento. Clientes que se sentem ouvidos e valorizados criam um vínculo com o parque, voltam a comprar e indicam um projeto para outras pessoas. Quarta ferramenta, conteúdo. Relacionamento não acontece apenas no atendimento direto. Ele também é construído por meio do que o atendente compartilha com seus clientes. O marketing de conteúdo tem como objetivo atrair, engajar e se relacionar com os clientes por meio de informações relevantes que resolvem dúvidas e despertam algum interesse. Cada conteúdo ele tem um objetivo claro e trata assuntos diferentes. No WhatsApp, o ideal é que esses conteúdos sejam diretos, enxutos e com um valor informacional. Agora, uma coisa importante, a nossa equipe, já possui essas artes prontas para que você armazene em seus arquivos e envie durante a conversa quando for necessário. No próximo vídeo, vamos falar sobre uma coisa que muitos gostam e outros nem tanto, os áudios no WhatsApp. Até logo! O contato por áudio no WhatsApp ele pode fortalecer o relacionamento desde que seja feito no momento certo e com autorização do cliente, tá? Os áudios eles devem ser objetivos, claros e diretos. Então,
é interessante que você evite áudios longos, mantenha um tom profissional e adapte a comunicação ao perfil do cliente. Então, se você tem um cliente que manda muito áudio de uma forma mais técnica, os seus áudios também devem ser de forma mais técnica. Por um outro lado, se o cliente for um pouco mais simples e direto, você pode também ser simples e direto. Perceber o momento do cliente é essencial para manter um clima agradável na comunicação. Então, esse áudio ele tem que aproximar. Ele não tem que gerar desconforto ou ruído no atendimento, não. Agora, é importante dizer que todas essas técnicas que a gente está apresentando nesse módulo, elas devem ser aplicadas em todos os formatos de contato. Texto, imagens e arquivos que você tem salvo e o áudio. Sempre com muita empatia e clareza. Um bom relacionamento ele gera aumento de vendas de forma natural. Clientes bem atendidos se tornam influenciadores da marca, viu? Indicam o projeto para amigos e familiares e também ajudam a ampliar a base de clientes. Além disso, quando há confiança, o processo de venda se torna muito mais rápido e com menos objeções. A satisfação do cliente está diretamente ligada à forma como a empresa se comunica, escuta e resolve problemas. Quando o cliente ele sente que é ouvido e valorizado, a experiência ela se torna muito positiva, mesmo que exista algum imprevisto ao longo do caminho. A fidelização acontece quando o cliente percebe consistência no relacionamento. Um cliente fidelizado não apenas volta a comprar, como recomenda a marca de forma espontânea. Então, às vezes, o cliente já chegou no atendimento e ele já comprou o título, mas ao ser bem atendido, ele indica para outras pessoas e fideliza ele e muitos outros leads. E isso fortalece também a reputação do projeto no mercado. Agora você entende como fortalecer o vínculo com o cliente no WhatsApp por meio de conteúdo e de uma comunicação mais humana e estratégica. Nesse vídeo, nós vamos abordar algumas ferramentas que vão auxiliar você a melhorar o atendimento ao cliente, consolidando um processo de negociação com base nas objeções dos clientes. É importante dizer que esse módulo é sobre quebras de objeções em vendas feitas pelo WhatsApp. Você pode até extrair técnicas para alavancar suas vendas orgânicas, mas o processo pode ser um pouco diferente durante as vendas aí do título, tá bom? Agora, o que são essas objeções de venda? Nada mais são dúvidas, receios ou resistências do cliente que surgem durante a negociação e impedem a decisão de compra naquele momento. Elas mostram que o cliente ainda precisa entender ou confiar para avançar. Agora, para quebrar objeções, nós temos algumas ferramentas que você pode estar usando no dia a dia que vão te ajudar a quebrar qualquer objeção do título. A primeira seria: registre tudo sobre o seu lead. Use a planilha, podendo ser um CRM pessoal ou um KPI para registrar toda a conversa, cada encontro, cada objeção anteriormente pontuada, cada elogio ou crítica com o lead. Isso é muito importante porque quanto mais você saber sobre o lead, mais você terá informação para quebrar objeções. Aquela frase que muitos vendedores dizem bastante: vende mais quem sabe mais. E o saber mais não se aplica apenas a conhecimento de produto, contrato, coisas sobre o parque, mas também conhecer o lead, entender a persona dele, entender quem ele é de fato. A segunda técnica, também muito importante para poder quebrar qualquer objeção de venda, é saber ouvir o que o cliente tem para nos falar. Talvez seja a arma mais poderosa que um vendedor tem a seu favor. Quanto mais você ouvir ele, mais você vai saber sobre o cliente e pode assim lidar com objeções em vendas com muito mais facilidade. Agora, quando eu digo ouvir o cliente, o que eu estou querendo dizer na prática é para você prestar atenção no que o lead está escrevendo ou dizendo em áudio. Então a ideia é que você não apenas responda o lead, mas que você converse com ele de fato. É uma conversa o atendimento. Ferramenta 3 para se quebrar objeções que vocês podem estar utilizando no dia a dia é não vender a qualquer custo. O melhor caminho para uma negociação nos dias de hoje é falar a verdade e dar informações que empoderem o consumidor. E isso é uma ferramenta muito fundamental, tá? Para quebrar objeções de vendas. Porque assim, o lead ele vai se sentir mais seguro durante a jornada de compra. Portanto, não venda o título a qualquer custo. Busque entender realmente de que maneira o nosso produto pode impactar positivamente na vida do seu cliente. Sendo honesto com ele sobre tudo que ele oferece e sobre o que não oferece. Por exemplo, quando o lead pergunta se após pagar as parcelas precisa pagar mais alguma coisa, nós precisamos ser sinceros quanto à taxa de manutenção.
Isso empodera o lead e evita que ele tenha uma quebra de expectativa e não achar que ele não precisa pagar mais nada depois. Quarta ferramenta que você pode utilizar para quebrar objeções do lead no WhatsApp é não confrontar o seu lead. É importante entender que objeções sempre vão existir em qualquer processo de negociação. O grande desafio é como trabalhar as objeções sem que você confronte diretamente o comprador. Por isso, é importante saber abordá-lo. Então vocês podem substituir, por exemplo, frases como, por exemplo, não é isso ou você está errado por eu entendo o seu ponto de vista, mas veja que isso foi feito desse modo para que você tenha uma outra vantagem. Eu vou dar um exemplo muito claro sobre isso. Quando um lead apresenta a objeção de ter que falar com a esposa antes de comprar o título, você pode muito bem dizer para ele, eu entendo, de fato, conversar com a família nesses momentos antes de comprar o título é muito importante antes de fazer esse investimento e eu faria o mesmo. Porém, você pode me explicar mais por que não fechar com a gente agora é um problema para você? E com isso você vai trabalhando com ele, tentando entender de fato o que é a objeção dele, sem confrontá-lo, sempre entendendo e se colocando no lugar dele. Muitas vezes, quando o lead coloca muita objeção durante a negociação, nós temos a tendência de encarar ele como um adversário que precisa ser vencido. Não encare ele como um adversário que precisa ser vencido. Utilize uma comunicação que não seja um debate, mas sim em linguagem de esclarecimento e negociação. Uma outra ferramenta e importante para utilizar para quebrar objeções durante o atendimento são a identificação de objeções ocultas. No WhatsApp, a objeção nem sempre e quase nunca ela é dita. Geralmente ela aparece no silêncio depois de um esclarecimento. No caso do nosso atendimento, silêncio é resposta. Ou seja, quando o lead some após uma informação ou durante uma conversa específica, ou diz que vai ver e depois vai voltar, significa que muito provavelmente essa última informação que você passou virou uma objeção. Nesses casos, retome o contato agregando valor, não cobrando resposta. Exemplo, o cliente perguntou se tinha algum valor a mais. Aí o atendente respondeu que tem uma taxa de manutenção de aproximadamente R$ 98. Logo depois disso, o cliente sumiu e não falou mais nada com você. Logo se entende que muito provavelmente a taxa de manutenção virou uma objeção no seu cliente. Então o que você deve fazer? Retomar o contato agregando valor a essa informação. Uma boa forma de retornar a essa objeção específica é da seguinte forma. Digo isso porque com esse valor mantemos a qualidade da estrutura do parque com o passar dos anos, além de ser um valor menor do que o meio de entrada, de use, de ingresso avulso. Com esse valor de manutenção, você mantém a estrutura de um parque, do seu título vitalício, com uma ótima qualidade. Com isso, nós encerramos mais um vídeo das quebras de objeções. Te vejo no próximo.